Mais Inclusão. Um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. Saudações, amigo ouvinte. Está no ar o seu programa Mais Inclusão. Há 4 anos no ar, do Rovuma ao Maputo, do Zambeze ao Índico, procuramos contar histórias que ajudam a mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia Mina Chakami na apresentação e Abdulrahman Ibrahimo na edição. Votos de ótima escuta. Mais Inclusão conta com o apoio da TV Surdo. Estimado ouvinte das rádios comunitárias, pode acompanhar esta e outras notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Para tal, basta pesquisar por Mais Inclusão e fazer a sua subscrição. Vamos aos destaques desta edição. Zeca Chauk é o novo presidente do FAMOD. Light for the World, INGD e Cruz Vermelha fazem balanço do projeto ICDP. Os desenvolvimentos destas e de outras notícias já a seguir. Nesta edição do programa Mais Inclusão, começamos com a notícia de que Zeca Chauk foi eleito novo presidente do FAMOD. O jornalista Abdulrahman tem mais detalhes. Com 3 candidatos na disputa pela presidência do Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, FAMOD, Zeca Chauk saiu vitorioso com 15 votos. Para ele, a vitória da sua lista é resultado de muito esforço e dedicação. Como novo líder da agremiação, Chauk diz ser sua principal agenda garantir a união das OPDs. Missão cumprida porque o trabalho que estávamos a fazer e também mais desafio para nós ou para mim, o ter ganho é um desafio para uma nova era do FAMOD. Então, mais trabalho. Agradecer pela oportunidade e ao mesmo tempo pedir para que nos unamos e trabalhemos em prol das pessoas com deficiência no nosso país. Cantol Ponja, presidente cessante do FAMOD, diz deixar o cargo que ocupou por 2 mandatos de consciência limpa e destaca o crescimento da organização. Dever cumprido, porque se hoje, como foi encontrado o FAMOD e o estado em que estamos agora de evolução, eu digo que sim, foi um bom trabalho, mas esse trabalho não foi por o Cantol só, mas foi pelo Conselho de Direção, foi pelas associações, foram para os parceiros do governo, os parceiros internacionais e todas as pessoas que apoiaram ao FAMOD para nós podermos crescer. Eu acho que o FAMOD neste momento está crescido em termos de staff. Entramos, não tinha nenhuma pessoa, agora estamos a contar com 18 funcionários, temos um espaço próprio, alugado, temos transporte e temos equipes formadas, capacitadas para poder dar o dia a dia do próprio FAMOD. Temos um comitê de advocacia e penso que nós fizemos muito trabalho em termos de fortificação de políticas internas para garantir o funcionamento do FAMOD, mas também trabalhamos para garantir que as leis que protegem os direitos das pessoas com deficiência possam ser revistos e, quiçá, a lei de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência. Emília Chissico, delegada da CAMO na cidade de Maputo, e Laura Lourenço, delegada de ADIMO em Sofala, entrevistados pelo programa Mais Inclusão, pedem da nova liderança mais transparência, inclusão e a expansão de projetos para todo o país. Acho que este novo elenco seja um elenco transparente que olhe as necessidades das pessoas com deficiência, olhe pelas organizações,
e olha para aquelas organizações que ainda não conseguiram levar o seu nome para os altos patamares. Eu gostaria que este novo elenco trabalhasse na transparência, combate à corrupção, ser mais interventivo e tentar incluir todas as organizações, não ser só certas organizações que têm nome. Em primeiro lugar, combate à corrupção dentro da organização. Na verdade, não esperamos receber deles algo positivo. Esperamos deles que a advocacia deles volte a se fortificar cada vez mais. Também capacitação das OPDs, tanto a nível da nacional como a nível das províncias. Sabemos nós que temos ali as nossas associações, mas reconhecemos que ainda temos falta de conhecimento de alguma coisa. Não só olhando para o PDs, mas como as delegações a nível da província. De recordar que concorreram para a presidência do FAMOD Isaú Menezes, membro fundador da CAMO e docente universitário, Zeca Chauk e Sérgio Guivala, da Cifotécnica. Parabéns, Zeca Chauk. Muito trabalho pela frente na melhoria da vida das associações de pessoas com deficiência. A organização Light for the World fez um balanço positivo do encerramento do projeto ICDP, voltado para a resposta humanitária em emergência para pessoas com deficiência. A Light for the World, NGD, e a Cruz Vermelha de Moçambique juntaram-se em Maputo para avaliar os resultados do projeto ICDP. Para Zacarias Zicai, diretor da Light for the World, esta foi a primeira experiência a integrar a inclusão de pessoas com deficiência na resposta a desastres com impacto positivo nas comunidades. O balanço que fazemos é muito positivo. Este projeto foi um projeto inovador. Pela primeira vez que nós estamos a implementar um projeto sobre a preparação para situações de desastres e que tem a componente da inclusão de pessoas com deficiência e as questões do género. Então, por isso que foi um projeto que nos permitiu trabalhar com os comitês comunitários de gestão de risco e desastres. Trabalhamos com os conselhos técnicos, distritais e provinciais, e conseguimos capacitar esses comitês e equipar para que realmente estejam preparados para lidar com situações de desastres e, sobretudo, a questão da inclusão de pessoas com deficiência, que esse era o objetivo principal do projeto, como assegurar que os comitês comunitários de gestão de riscos e desastres estão preparados para assegurar a inclusão de pessoas com deficiência, quer na fase de preparação, assim como na fase de resposta. Então, estamos muito satisfeitos. É por isso que todos os parceiros envolvidos na implementação deste projeto estão interessados em ver qual é a possibilidade de nós continuarmos com este projeto, como podemos dar continuidade em termos de implementação daquilo que é as atividades que este projeto conseguiu implementar. Então, este que é o desafio que nós temos neste momento. Zicai destaca que mais de 6.000 pessoas com deficiência foram envolvidas no projeto nas províncias de Inhambane e Sofala, graças a um mapeamento comunitário feito nas zonas afetadas, o que permitiu melhorar a preparação e resposta em emergências. Estamos a falar de 6.000 pessoas que foram abrangidas por esse projeto. É um número bastante significativo e realmente isto mostra que houve um grande envolvimento dos comitês comunitários, porque nós fizemos aquilo que chamamos de mapeamento das pessoas com deficiência em todas as zonas onde tem os comitês comunitários que fizeram parte do projeto. Então conseguimos fazer esse mapeamento, por isso as pessoas foram envolvidas, e para além disso tivemos a questão da componente da Academia da Inclusão, que é a formação dos facilitadores da inclusão. Então nós fizemos a formação de jovens adultos com deficiência para ser líderes de promover a questão da inclusão de pessoas com deficiência dentro dos comitês. Então estamos com esses jovens, com essas pessoas nos 5 distritos, 2 distritos da província de Sofala e 3 distritos da província de Inhambane. A secretária-geral da Cruz Vermelha de Moçambique, Maria Cristina, afirma que a parceria foi estratégica para ela incluir pessoas
pessoas com deficiência no trabalho humanitário tornou uma resposta mais justa e eficaz. Na verdade, são muitas relações e é positivo esta parceria que tivemos, na medida em que pessoas com deficiências é um dos grupos-alvos das nossas atividades, e esta junção de conhecimento, experiências, esta parceria foi mesmo estratégica e veio mesmo a calhar naquilo que é nossa missão também. Temos o UNGD, que é o governo, e a nossa parceria com o UNGD já vem de longo tempo e é obrigatória, sendo o governo. O princípio da independência nos obriga a coordenar com as autoridades, também porque somos auxiliar dos poderes públicos no campo humanitário. Então, é mandatório fazermos isso. Com esta organização Light for All, é a primeira experiência, mas nós pretendemos replicar por todos os outros projetos que nós temos agora, atualmente, de gestão de desastres, também com outros parceiros, como a Cruz Vermelha da Suécia, como a Federação Internacional, esta foi com a Bélgica, mas temos também a Cruz Vermelha Alemã, que também se dedica a esta área de desastres, e por isso mesmo pensamos replicar esta experiência. E vai ser sustentável também porque para nós, esta complementa aquilo que tem sido a nossa orientação, inovações na área de desastres. Começamos com aquele processo tradicional, depois inovamos para a questão de ações antecipadas e incluir esta componente, acho que estamos a completar aquilo que é o pacote. E para mim, esta foi mesmo fazer uma prontidão inclusiva. Se todos nós somos afetados, então todos nós temos que participar. E por isso, para mim, é uma boa experiência e, na minha função, pretendo encorajar outros parceiros a integrar essa componente. Anuário Ventura, facilitador da inclusão na Light for the World, elogia a abordagem do projeto, sublinhando que pessoas com deficiência passarão a participar ativamente nas ações, aplicando o lema "Nada para nós sem nós". A Cruz Vermelha, assim como o UNGD, não tinham essa componente da prioridade das pessoas com deficiência, mas com a introdução do projeto, a Cruz Vermelha, assim como o UNGD, já estão a perceber que há uma necessidade de se fazer um mapeamento das pessoas com deficiência para, em casos futuros de haver emergência, saber localizar as pessoas com deficiência e quem precisa de prioridade e que tipo de prioridade que é para facilitar o processo da evacuação. Lado do NGD, Gilberto José, delegado em Inhambane, destaca que o novo estatuto da instituição já prevê uma divisão específica para tratar de grupos vulneráveis, como mulheres e pessoas com deficiência. Trazer aquilo que era componente de gênero, aquilo que era componente de pessoas com deficiência, destacar esse aspecto dentro do ciclo de desastres. Estamos a falar desde a preparação, prontidão, resposta e reconstrução pós-desastres, não é? E nós, como NGD, o novo estatuto orgânico do NGD, ele já traz consigo uma nova área de intervenção. Esta área chama-se salvaguardas sociais e ambientais. É uma divisão concreta. Esta divisão já traz consigo este aspecto, ou seja, traz ao de cima a pertinência de tratarmos este grupo específico dentro daquilo que é a nossa abordagem de gestão sobre os desastres. E acredito que, olhando como um instrumento, como um novo estatuto do INGD, todos os parceiros tiveram acesso a este instrumento e é um dos instrumentos que é usado também para a mobilização de recursos. É daí que dizer que esta é uma área nova, de facto, no INGD, em que a Cruz Vermelha traz este assunto com muita relevância. Estamos a falar nos distritos de Govuro, Vilanculo, Mabote, é onde foi implementado este projeto. Nós conseguimos notar a inclusão de várias matérias ligadas a pessoas com deficiência, de um lado, mas por outro lado também matérias ligadas ao gênero, onde dava-se a relevância sobre, por exemplo, uma das grandes dificuldades que nós tínhamos era num processo, por exemplo, de prontidão, ou seja, num processo de resposta. Como é que nós tratávamos pessoas com deficiência? Mas com estas novas abordagens, de facto, traz-nos aqui ao de cima a
pertinência de trazer pessoas com deficiência para nos ajudarem a perceber como é que nós podemos melhorar dentro de todo o ciclo de gestão e redução dos desastres. Hoje, nas comunidades, quando nós vamos para lá, já conseguimos perceber as pessoas com deficiência a nos trazer uma abordagem mais clara sobre a gestão dos desastres. Esta é uma valia. Recentemente discutimos com o Life for the World sobre a inclusão de abordagens ligadas a pessoas de deficiência, abordagens ligadas dentro do plano de contingência de gestão e redução dos desastres. De recordar que o projeto ICDP, implementado pela Light for the World Initiative e a Cruz Vermelha, foi implementado nas províncias de Inhambane, mas concretamente nos distritos de Mabote, Govur e Vilanculo, e na província de Sofala, no distrito de Buzi e Nhamatanda. Após esta reportagem, vamos conhecer a história de um jovem surdo que se destacou na natação, representando o Clube Ferroviário de Maputo. Chama-se José Fernando Mulambo, mas nas piscinas é conhecido como Apolinário. Surdo de nascença, começou a nadar aos 7 anos de idade no Clube Ferroviário de Maputo. Sem conseguir ouvir os comandos, aprendeu observando e imitando os seus colegas durante os treinos. Em casa, os pais sempre o apoiaram, mesmo sem compreender os detalhes técnicos do desporto. Determinado, José superou as barreiras da comunicação e tornou-se numa referência entre os atletas com deficiência auditiva. Por ser surdo, a entrevista foi feita com o apoio do intérprete de línguas de sinais, Paulo Teixeira. Como uma pessoa surda, para poder se comunicar com os meus amigos, sem saber exatamente o que ia fazer, os amigos me levaram a pé, de Chamanculo até aqui a piscina. O responsável na altura me inscreveu, colocou o meu nome, eu tinha que assinar, fiz a assinatura e no princípio comecei a treinar, fui crescendo, sempre ia para casa e os meus pais diziam alguma coisa em relação ao meu treino. Então, para se comunicar com os técnicos era um pouco complicado. Eles simplesmente usavam gesto dizendo quantas voltas eu deveria fazer na natação. Mas eu não conseguia perceber muito bem. Alguns tentavam usar o gesto. Então, eu sempre imitava o que os outros amigos faziam. Quem também testemunhou o início da carreira de natação de Apolinário foi o amigo e vizinho de infância no bairro de Chamanculo, na cidade de Maputo, Walter da Costa. Ele lembra que os dois iam de bicicleta ou a pé até a piscina do Ferroviário de Maputo. Para eles, a natação era mais do que um desporto, era um modo de vida. Convido a minha tia no início dos anos 80, ela convidou-nos para vir experimentarmos na piscina, tentarmos nadar, aprendemos a nadar, eu e minha irmã Sandra. Daí, como o Apolinário era nosso vizinho, já os pais eram vizinhos no tempo colonial, brincávamos juntos todos, como crianças, então eu fui nadar, então convidei ele para a piscina e foi assim. Daí em frente, íamos juntos todos, íamos de bicicleta, íamos a pé, só foi da infância, quando chegava as férias, era sempre nadar, íamos de manhã, íamos à tarde, era o nosso cotidiano, divertíamos ali imenso, íamos aos campeonatos, viajamos as fabrícas. Valeiro Domingos só percebeu que Apolinário era surdo depois de alguns dias. A partir daí, adaptou a forma de ensinar. Passou a usar gestos para indicar voltas, estilos e técnicas, garantindo que Apolinário tornasse em igualdade com os demais atletas. Eu, quando entrei em contato pela primeira vez com o Mulambo tinha por aí 10, 11 anos. 10, 11 anos, ele ficava nas pistas laterais, ou pista 1 ou pista 6. Então, até o terceiro treino, que é o terceiro dia, eu não me apercebi que o Mulambo era surdo. Então, por quê? Porque era um grupo cheio de crianças, dos 11 aos 15 anos, e eu falava para todos e gesticulava. Por exemplo, aos mais pequeninos eu dava alguns gestos. É quando um dia um atleta, o capitão da equipe, é que me chama a atenção.
Sou treinador, temos uma pessoa ali que não ouve bem, não fala. E o que é? Está na pista 6. Ok. Então, a partir daí, comecei já a linguagem de gesto, pelo menos a quantidade de piscinas, quantas voltas tem que fazer e o que é que tem que fazer em termos de braçadas, a técnica, eu tinha que já gesticular e era o primeiro a apanhar as informações. Nas primeiras competições, Apolinário teve que se adaptar por conta própria, sem ouvir o apito da partida, observava os colegas e mantinha a cabeça erguida para se guiar visualmente. Mesmo com esta desvantagem, surpreendeu e venceu. Houve muitos desafios por eu ser alguém a competir num local novo. Então me diziam qual é a pista ou qual é a posição na qual eu deveria estar. Tinha lá o treinador, apitava, então eu não conseguia ouvir. Me dava algumas dicas como fazer. Então diziam logo que o apito tocasse, então eu deveria estar atento a reparar. Então eu controlava os meus colegas na competição, era o único que ficava de cabeça levantada para poder controlar. Logo que marcavam a corrida, eu sempre tinha uma ligeira desvantagem, acontecia sempre isso. Então eu competia com os outros e ganhei várias medalhas. Em primeiro lugar, os 400 metros, mas não me lembro exatamente fiz em quanto tempo. Então houve muitos aplausos, me parabenizaram, os amigos usavam o gesto para se comunicar, mas eu não sabia exatamente tudo o que estava a se tratar. Beatriz Francisco, mãe de Apolinário, recorda com emoção a alegria de ver o seu filho a nadar. Foi nos anos 80 que tudo começou. Sentia muito satisfeito ver o meu filho que é deficiente, mas sabe fazer as coisas que parece que não é deficiente. Outro efeito marcante foi a travessia Maputo-Catembe. Mesmo com o receio da mãe, Apolinário se inscreveu com a ajuda do treinador Valério Domingos. Nadou em águas profundas e chegou em 5º lugar. O evento foi destaque nos jornais nacionais e consolidou o seu nome no desporto. O dia que fui atravessar Catembe Maputo, não fui assistir. Tinha medo, não era fácil. Para ver aquele mar ali é grande. Maputo-Catembe já é um outro assunto, porque é um nado, posso dizer, livre. Okay. Ali é um nado que o atleta tem que chegar. Pode usar as técnicas todas possíveis, o objetivo dele é chegar. Então a única coisa que nós dissemos só foi escrever as milhas que ele vai ter que percorrer e dizer que olha, aquela boia entra do meio e vai cair ali, ponto final. E ele fez. A primeira prova foi um bocadinho difícil porque foi num tempo de frio, ele já nem podia explicar as pessoas que iam para lhe tirar. Graças a Deus estava um juiz que lhe conhecia dizer que não, esse não houve, mas vai chegar. Momentos especiais da carreira de Apolinário incluem a convivência com os filhos do primeiro presidente de Moçambique, Samora Machel Júnior, conhecido como Samito, e Josina Machel, e o treinador Valério Domingos. O próprio presidente Samora Machel chegou a visitar a piscina do Clube Ferroviário de Maputo no momento simbólico de incentivo ao desporto. Ainda na natação, ele era colega de muitos bons nadadores. Eu recordo que ele engraçava-se muito com a Josina. A nós chamávamos de Josina Machel, engraçava-se. Estavam aqui os Teuanes, os Nhimpines, os Samitos, os Xiongwane Mabote. Aquilo era uma companhia de amigos que vinham lá do outro grupo para aqui e que envolviam-se sem problemas com o colega. Até que muitos, nas pequenas cerimônias, convidavam ele e deixavam algumas pessoas normais, mas isso tudo no meio da juventude, adolescentes. Então, é esse trabalho, é esse tipo de vida que eu vivi com ele. E para dizer que ele tinha bons tempos, tinha boas marcas. Eu recordo-me que saiu daqui com 1,18 a 100 bruços. Bruços era a especialidade dele. 50 bruços, 100 bruços.
200 bruços, era a especialidade dele. Ele foi campeão nacional em 89 na Beira, num campeonato nacional. Depois de ter sido campeão da cidade em dezembro, em janeiro, ele na Beira foi conseguir ser campeão do escalão dele juvenil. De chance de competir fora do país, lugares como Eswatini e África do Sul. Viajou de avião pela primeira vez, venceu provas e trouxe medalhas. Mas a maior dificuldade ainda era a comunicação com os técnicos e árbitros. Uma experiência compartilhada por ele e pelo treinador Valério Domingos. Falaram sobre a viagem para Eswatini, então a dificuldade lá era a comunicação. No dia de viagem acordei muito cedo, preparei, vim para aqui para a piscina e nos despedimos dos responsáveis e fomos para o aeroporto e foi a primeira vez eu a subir um avião e tinha lá alguém para acompanhar. Fui 2 vezes com ele para a Suazilândia. E lá a mesma coisa, explicamos que na altura não havia muito desporto para deficiente, não era muito acautelado, mas nós chegamos lá e explicamos, temos um atleta surdo e tal, só que não é problema, porque aqui a partida é com uma lâmpada e é só questão de dizer isso a ele e pronto. Ele, primeira prova, a segunda, e não fazia falsas partidas. Não me recordo termos advertido a ele por falsas partidas. Felizmente, tudo corria bem com ele. Em 2020, Apolinário fundou a Associação de Natação dos Surdos com o apoio de professores ouvintes e surdos. A missão é clara, garantir que jovens surdos tenham acesso ao desporto e possam competir em igualdade de condições. Comecei em 2020, junto com alguns colegas surdos. Então, preparamos os documentos, então, neste momento, ainda estamos no processo de aprovação, só falta o BR. Então, eu vi que a maior parte das pessoas que estão na natação são ouvintes, então eu pensei em incluir as pessoas surdas para competir, para haver igualdade, não haver discriminação, porque o desporto qualquer pessoa pode praticar, independentemente de ser deficiente ou não. Haverá concursos ou competições internacionais, Brasil, Moçambique, então tenho contato com estes países de fora. Hoje, fora das piscinas, José Fernando Mulambo dedica-se à promoção da inclusão. Ele deixa um apelo às famílias de crianças surdas, incentivam os filhos a praticar natação. Gostaria de informar aos familiares na qual querem inscrever os seus filhos com deficiência, é só contactar a mim. Pode ser na piscina olímpica do Simpeto. Nos momentos finais do programa Mais Inclusão, transmitido nas rádios comunitárias, vamos antes ao nosso habitual espaço, Dicionário Inclusivo. Dicionário Inclusivo. Seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender como tratar uma pessoa com mobilidade reduzida ou usuário de cadeira de rodas. Como chamaria uma pessoa nesta condição? Eu penso que devamos tratar como portador de deficiência, porque independentemente da forma como a pessoa possa receber essa informação, a pessoa tem alguma deficiência, né? Então eu penso que essa é a forma correta de tratarmos pessoas com essa necessidade especial. Do meu ponto de vista, eu acho que devemos tratar por cadeirante, porque com mobilidade para se locomover, então acho que o termo deficiente é um pouco pesado. Eu acredito que o correto seja portador de deficiência. Por quê? Bom, eu acho que chamar alguém de cadeirante ou deficiente são dois termos pejorativos que reduzem a pessoa, né? Eu acredito que baixam a autoestima. Agora, dizer portadora de deficiência ou a pessoa com deficiência, acredito que sejam termos corretos. A palavra certa é pessoa com deficiência. Um portador, em algum dia, pode entender deixar o que porta, como, por exemplo, o bilhete de identidade. Em relação à deficiência, uma pessoa vive com ela. Assim se trata pessoa com deficiência. Até a próxima edição. Dicionário Inclusivo.
é o fim do seu programa Mais Inclusão. Mas antes, vamos recordar os principais destaques desta edição. Zeca Chauk, eleito novo presidente do FAMOD. Light for the World, INGD e Cruz Vermelha encerram um projeto ICDP com balanço positivo. Esteve na sua companhia a dupla Amina Chakami e Abdul Rahman Ibrahimo. Mais Inclusão, 4 anos na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Uma produção que conta com o apoio da TV Surdo. Até a próxima edição. Mais Inclusão. Um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico.